Boa tarde, turma de mineração. Aqui quem vos fala é Dionísio, professor de Lavra. Concluindo o nosso assunto sobre Lavra, não poderia deixar de falar sobre DF, disponibilidade física, UF, que é a utilização física, e DMT, distância média percorrida. Vocês vão ouvir muito falar a respeito dessas três itens durante o dia de produção de vocês, se forem como técnico em mineração e muito mais ainda como supervisores de mina. Vocês vão ouvir falar bastante sobre disponibilidade física todos os dias pela manhã. O gerente de manutenção, o gerente de produção, o gerente geral vai querer saber da DF, a disponibilidade física dos equipamentos, da utilização física dos equipamentos. Eles vão, volta e meia, perguntar se você está medindo a DMT. Então, eu precisava explicar isso para vocês, para que vocês não ficassem leigos nesse assunto e, quando forem abordados, vocês já terem uma noção do que é uma disponibilidade física, do que é uma utilização e do que é uma distância média percorrida. Sabemos que vocês vão trabalhar com produção. Esses índices de produção são cobrados, são metas cobradas. Essas metas dependem desses indicadores aqui. Portanto, nós vamos ver um a um aqui pausadamente. Disponibilidade física é definida como a probabilidade de que um item possa estar disponível para utilização em um determinado momento ou durante um determinado período de tempo. O mesmo é calculado a partir da divisão do tempo de operação e o número total de falhas no período. O plano estratégico de uma empresa define o objetivo e meta da mesma para os próximos anos e geralmente são acompanhados através dos indicadores de desempenhos, o KEI, performance indicados, o QPI, sendo a disponibilidade de equipamentos um fator de uma importância para a garantia de um plano de produção contido no mesmo, pois sem ela pode-se comprometer os prazos de entrega, volume produzido, os custos e qualidades do produto, afetando a capacidade da organização, a rentabilidade do ativo dos acionistas. Conforme a função, manutenção dentro da empresa representa um alto potencial de contribuição para o aumento de produtividade, à luz de seu relacionamento com a função de produção. As perdas causadas por um processo e ou equipamentos indisponíveis podem ser altas. Em geral, a área de manutenção procura manter os equipamentos em condições de funcionamento para que essas perdas não ocorram ou sejam minimizadas. Diversas podem ser as causas que influenciam a disponibilidade dos processos produtivos. Entretanto, podemos citar alguns como os principais são: planejamento de manutenção não adequado, realidade do processo de desconhecimento dos processos críticos de organização, falta de indicadores para acompanhar e gerenciar a disponibilidade e confiabilidade dos processos ativos e críticos. As organizações industriais, em geral, estão começando a dar importância necessária à área de manutenção. A manutenção de equipamentos e gerenciamento de confiabilidade são importantes para o funcionamento eficaz do negócio empresarial de hoje. Kardec e Nassif, em 2013, tratam ainda de caráter estratégico a atividade de manutenção, de modo para exercer um papel estratégico. A manutenção precisa estar voltada para os resultados empresariais da organização. É preciso, sobretudo, deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz, ou seja, basta apenas reparar o equipamento ou a instalação, o rápido quando possível, mas é preciso principalmente manter a função do equipamento disponível
para a operação, reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não planejada. Ou seja, pessoal, eu preciso estar com a manutenção dos equipamentos sempre à frente, certo? Para que não haja as paradas indesejadas e as percas de produtividade. E é através desses KPIs, desses controles de manutenção, que nós fazemos todo o controle dessas paradas, para que não haja essa perca de produtividade. O item interessante, que às vezes até o operador deixa de colocar lá e é preciso que vocês cobrem, são as questões de orímetros, os orímetros dos equipamentos, o KM dos equipamentos tem que estar rigorosamente anotado, porque senão não tem como você fazer o KPI, não tem como você fazer o lançamento dessas horas para tirar as horas de produção e tirar as horas de manutenção dos equipamentos. Então é muito importante que se faça esse controle. Confiabilidade é a capacidade que um sistema ou componentes tem de desempenhar as funções exigidas nas condições estabelecidas por um determinado período de tempo. A confiabilidade é definida por a probabilidade de que um item ou a máquina funcione corretamente, as condições esperadas durante um determinado período de tempo ou de ainda estar em condições de trabalho por um determinado período de funcionamento. Dentro da confiabilidade, existe uma coisa chamada manutenção preventiva, que ela divide-se, na verdade, a manutenção, na verdade, ela divide-se em preventiva, que é a manutenção feita para prever as possíveis falhas, a corretiva, que é feita quando o equipamento já apresentou a falha, já quebrou, aí a equipe de manutenção vai lá fazer a correção, e a preditiva, que é nada mais nada menos do que você pegar aqueles orímetros que os operadores anotam ali e fazer o tempo de vida útil de cada item do equipamento. Por exemplo, um kit de pneus de um caminhão, eu tenho que ter a vida útil dele de no mínimo 3.500 horas rodadas. Então eu vou fazer ali, eu coloquei aquele pneu hoje, aquela vida útil do caminhão está 0 e eu vou anotar. Quando chegar a 3.000 horas rodadas, eu sei que aquele pneu não vai ter mais como continuar rodando. Então é fim de vida útil do pneu. Antes que ele estoure, eu vou lá e troco esse pneu. Essa é uma hora preditiva e evita a perca de produção do equipamento, porque imagine se esse pneu estoura lá na área, trava a frente de trabalho, trava a rampa de acesso, aí até a equipe de manutenção ir lá, levar o pneu, trocar, é perca de tempo, é perca de produtividade. Então, a confiabilidade, ela trabalha com os três tipos de manutenção, que é a preventiva, a preditiva e a corretiva. Disponibilidade física é definida como a probabilidade de que um item possa estar disponível para utilização em determinado momento ou durante um determinado período de tempo. A mesma é calculada através da equação abaixo, sendo a relação entre o tempo em que o equipamento, instalação industrial está disponível para operação, o total de horas calendário previstas para o período. Bom, aqui um cálculo, pessoal, que nós precisaríamos estar presente para fazer junto com vocês, né? Que é horas do calendário, representada por a sigla HC, vezes hora de manutenção, vezes 100, que vai resultar em horas do calendário novamente. Ou seja, nas horas aproximadas, quanto tempo eu vou ter que parar esse caminhão para eu poder, ou parar esse equipamento para eu poder fazer essa manutenção. É assim que é medida a DF dos equipamentos, a disponibilidade física. A disponibilidade intrínseca, índice de atendimento de manutenção, que mede o percentual do tempo no qual o equipamento ficou disponível para operação. Essa disponibilidade relaciona diretamente os tempos de MTBF, tempo médio entre falhas, MTTR, tempo médio para reparos, sendo o mesmo conceito de disponibilidade física e disponibilidade intrínseca.
a utilização quando a manutenção preventiva não apresenta uma parada de operação do sistema. É aplicado no eletroeletrônico, frota de equipamentos industriais. A mesma pode ser calculada conforme equação abaixo, que é representada pela sigla DI, disponibilidade intrínseca, MTBF versus 100, ou vezes 100, mais MTTR, que vai dar o resultado lá. Nós precisaríamos do quadro branco e fazer esse cálculo juntos para a gente entender isso aqui. A MTTR, tempo médio para reparo, é indicador que permite avaliar qual o tempo médio para reparar um processo, o equipamento ou componente para um determinado intervalo de tempo após uma falha. A MTTR é medido em unidades de horas, conforme demonstrado na equação da disponibilidade. Quanto menor a MTTR, melhor para o processo. Veja aqui, menos horas de paradas corretivas do período, igual a paradas corretivas do mesmo período. É feito o cálculo também e avaliado a MTTR. MTBF, tempo médio entre falhas. Esse indicador permite avaliar qual o tempo médio em que um processo ou equipamento, componente pode operar sem interrupção. É uma medida básica do processo. É uma medida básica de confiabilidade de um sistema. Em geral, ele é medido em unidade de horas. Quanto mais alto o valor do MTBF, mais confiável será o produto. O mesmo calculado a partir da divisão do tempo, operação, número total de falhas no período. Bom, o MTBF, pessoal, é nada mais, nada menos de que as horas do equipamento trabalhado, que vai me passar a confiabilidade desse equipamento. Quanto mais MTBF eu tiver, quanto mais horas trabalhadas eu tiver, eu vou ter mais confiança naquele equipamento. Se o equipamento ele vai pouco na manutenção, ele quebra pouco, qualquer que seja o motivo, então ele me passa um MTBF boa, eu vou ter mais confiabilidade, o número de confiabilidade desse equipamento sobe. Então a DF desse equipamento sobe, a utilização física desse equipamento sobe. Isso gera números importantíssimos para as aferições de produção mensal e anual da empresa. MTTF, tempo médio para falhas. Esse indicador é utilizado para componentes que não reparáveis, ou seja, após apresentarem falhas, os mesmos são descartados e substituídos por novos, tendo então um MTTR igual a zero, sendo calculado através da relação entre a quantidade de horas do equipamento de operação dividido pelo número de falhas detectadas em componentes reparados. Aqui são horas medidas dos componentes que eles não podem ser reparados, alguns componentes que são blindados, alguns componentes que têm um tempo de vida útil delimitado ali, e nós já sabemos que assim que esse tempo de vida útil desse componente chegar, nós vamos ter que descartá-lo e repor. Então primeiro eu tenho que ter no estoque, segundo eu tenho que ter o plano de manutenção já descrito, o tempo de hora prevista dele lá para troca, e na preventiva está marcado na preventiva para ser efetuada essa troca, para que não haja o quê? Perca de produtividade. Segue abaixo alguns exemplos para cálculos de indicadores da empresa física, né? Ou fictícia. Tempo até o primeiro defeito, 0 hora trabalhada a 150 horas trabalhadas, um reparo de 40 horas. Tempo para o segundo defeito, de 150 horas a 400 horas, um reparo de 80 horas. Tempo do terceiro defeito, de 400 horas a 590 horas, um reparo de 30 horas. Então, pessoal, nós vamos ver aqui um gráficozinho bem rápido, uma planilhazinha que eu montei aqui para a gente
conseguir chegar até o gráfico, né? Equipamentos, eu botei aqui alusivo, equipamento CB10, CB11 e CB12. A descrição da falha, CB10, corrigir falha do funcionamento do motor diesel. Horas de parada, o equipamento parou 30 horas. Tipo da manutenção foi corretiva, porque não estava programado. Sistema da falha, motor. Componentes da falha, radiador. Defeito, tipo da falha, desgaste. E causa da falha, fim de vida útil. Então, aqui eu consigo ter MTTR, MTBF e disponibilidade física do equipamento. CB11, verificar desarme do compressor e válvula de rotação da bomba hidráulica. Tempo de parada, 40 horas. Tipo de manutenção, corretiva, porque não estava programada. Sistema da falha, sistema hidráulico. Componentes da falha, bomba hidráulica. Defeito, tipo de falha, quebra do eixo da bomba hidráulica. E causa da falha, calço hidráulico. CB12, sanar vazamentos hidráulicos no eixo traseiro. Horas paradas, 80 horas. Tempo de manutenção corretiva. Sistema da falha, trem de força. Componentes da falha, eixo. Defeito da falha, vazamento. E causas da falha, desgaste. Então, foi extraído do sistema de gerenciamento de manutenção e registros de manutenção do equipamento o período de realização dos cálculos. MTTR igual 40 mais 80 mais 30 horas, igual 3 falhas, o MTTR foi 50 horas paradas. MTBF, 150 mais 210 mais 110 mais 100 horas, igual a 3 falhas, o MTBF foi 190 horas de utilização. A disponibilidade física ficou então de 190 horas, igual a 190 mais 50 vezes 100, DF de 79,17%. É medida então a disponibilidade física desse equipamento, ele ficou 79,17% disponível para utilização durante o mês. É assim que é tirada a disponibilidade física e utilização física do equipamento. São dados importantíssimos para garantir a produtividade e para garantir a obtenção das metas, que são passadas mensal e anual. Né? Cada supervisor, cada operador tem que ter controle das horas produtivas do equipamento, porque através desse orímetro é que nós chegamos a esses dados, pessoal. Veja aqui o gráfico aqui que eu montei para vocês aqui. O CB10 ele ficou com 30 horas paradas, o CB11 com 40 horas paradas e o CB12 com 80 horas paradas, que me gerou aquele gráfico lá atrás de 79,17% de operação. A disponibilidade dos equipamentos abaixo do previsto em função do alto MTTR e que geralmente pode estar relacionado com a falta sobressalente das reservas ou qualidades da manutenção, os sobressalentes devem ser bem gerenciados, de forma que tenham qualidades e estejam disponíveis no momento que se precisa deles. O mantenedor deve possuir ferramentas apropriadas e conhecimentos técnicos necessários para realizar a atividade de manutenção. Conclusão. O MTTR e o MTBF são dois indicadores de performance influentes que devem ser utilizados pela manutenção para identificar a oportunidade de melhoria em seus processos. Ambos são utilizados como pontos de referência para tomadas de decisões. O MTBF é uma medida básica de confiabilidade, indicando a frequência da falha de um sistema. Quanto maior o seu MTBF, maior será a confiabilidade do seu equipamento.
Se após a manutenção preventiva seu indicador aumentou, isso indica a qualidade do seu processo. Utilização física. O que é utilização física para vocês? É o período em que o equipamento fica à disposição da operação, podendo ser utilizado ou não, quer seja por falta de operador ou falta de frente de trabalho, ou até mesmo esteja em operação. Essa hora é contada para os dados como o equipamento liberado. Então a utilização física é quando eu utilizo o equipamento. O equipamento está à minha disposição, está à disposição da operação. Se não tem operador, problema da operação. Se não tem frente de trabalho, problema da operação. Mas o equipamento está em perfeito estado de uso. Então é contado como utilização física. É contada essa hora como hora improdutiva se o equipamento não rodou por falta de operador ou por falta de frente de trabalho, é hora improdutiva, aí passa a ser um problema gerencial, certo? Aí é supervisor ou gerente de produção e deixa de ser um problema de manutenção. Agora, se o equipamento rodou tranquilo, rodou o turno todo, a utilização física deu ok, pronto. Utilização física positiva. Conflitos entre operação e manutenção. Ao analisar os dois indicadores nos últimos 2 meses, você verificou que ambos tiveram performance baixa, abaixo da média. Você decide conversar com os responsáveis por cada indicador, provavelmente um gerente, coordenador ou supervisor. Vamos assumir, conforme com quadro acima, que os responsáveis são gerentes de manutenção e gerentes de operação. Você ouve deles as seguintes explicações. Isso, pessoal, nós vimos muito em mineração essas explicações, viu? O gerente de operação fala que a manutenção é ruim, que o equipamento quebra demais e que ele não consegue produzir. O gerente de manutenção fala que os operadores forçam os equipamentos e trabalham acima da capacidade. Por isso ele tem quebra muito acentuada. Quantas e quantas vezes no dia a dia nós nos deparamos com essa situação? Né? Gerente de produção fala que os equipamentos são ruins, que a manutenção é fraca, que os equipamentos quebram demais. Gerente de manutenção fala que a operação é ruim, que força demais o equipamento e quer ir para o campo dar opinião na forma de operação, mas nós temos um remédio para isso, pessoal. Ambos falam que é o problema de suprimentos, pois faltam insumos para a operação e sobressalentes para a manutenção com muita frequência. Ambos falam que a qualidade da mão de obra é ruim e que é preciso substituir muita gente. Parece que eles nunca ouviram falar em um treinamento, né, pessoal? Então, muitas das vezes falta o quê? Qualificar os nossos profissionais. E cabe ao supervisor, cabe ao técnico que vai estar na área, ele identificar os pontos fracos de cada um. Ele fazer uma análise crítica de cada um dos seus operadores e tratar essa criticidade de cada operador com treinamento. Efetuar treinamentos específicos para aquele operador. Por isso que as empresas hoje têm de cada vez mais ter um instrutor presente no campo. E o instrutor vai tratar, vai pontuar as falhas e tratar essas possíveis falhas dos operadores. Agora a pior das explicações. Eles falam que as metas não são realistas, atento que estamos no segundo semestre e que as metas desse ano foram discutidas e negociadas no final do ano anterior. Um conflito entre áreas de operação e manutenção, está instaurado, o que não te deixa mais perto dos resultados que você persegue. Operação e manutenção trabalhando juntos. Como resolver este conflito? Como resolver este conflito? Segue algumas dicas básicas. Conflitos em si, geralmente consequência de problemas não resolvidos entre
Então, converse com o gerente e definam juntos qual o problema a ser resolvido. Entender o problema permitirá determinar se uma das afirmações acima é verdadeira. Determine junto a causa fundamental ou causa raiz desse problema. Existe uma série de ferramentas de qualidades e outras. Determinar a causa fundamental pode demandar tempo. Assim, decidam sobre as ações emergenciais de curto prazo para lidar com o problema, enquanto a causa não é determinada. Oriente o gerente sobre como proceder. As decisões que você tomar são para preservar os interesses da empresa, independente de você ter simpatia ou afinidade por um ou outro gerente. Deixe isto claro para eles. Assim você não alimenta qualquer situação de estresse ou competição entre eles, o que não é interesse teu nem da empresa. Usando indicadores de maneira inteligente. Segue algumas dicas para que vão responder as perguntas e que te indicarão uma direção a seguir. Dicas que podem ser usadas como todos os indicadores de desempenho de unidades industriais. E não só com a disponibilidade e utilização. Indicadores e metas. Indicadores e suas metas têm de serem definidos, comunicados, compreendidos e acordados entre todas as áreas, especialmente entre operação e manutenção, no caso que estamos discutindo. As metas devem ser definidas antes do período de controle. Em vez de definidos indicadores e metas, devem ser comunicados a todos. Todos devem compreendê-los e estar de acordo com eles. Não é aceitável questionar meta que foi definida no final do ano anterior, no meio do segundo semestre do ano corrente. Proponho que as metas para o ano seguinte devam ser definidas no final do ano corrente. Se as metas deste ano ainda não estão definidas, faça isso agora. É melhor ter metas definidas com atraso do que não ter nada para o próximo ano, não se atrase. Metas não podem ser alteradas dentro do período de controle. O ano corrente, por exemplo. Só os eventos extremamente relevantes para a empresa justificam isso. Obviamente, isto torna a definição, comunicação e compreensão de acordo com indicadores, as metas, os processos extremamente relevantes para todos os envolvidos. Reuniões mensais para acompanhamentos. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso que não se gerencia. William Edward, de 1990 a 1993, falou essa frase muito interessante em um livro de manutenção que eu li aqui e guardei esta frase. Ela é muito importante para a manutenção mesmo, pessoal. Veja, você e sua equipe têm indicadores e metas. Esses indicadores são medidos e gerenciados continuadamente pelos responsáveis. As reuniões mensais são para avaliar todo o conjunto de indicadores, ou seja, para avaliar os resultados de unidades com um todo. Isto é, gerenciar. Proponho que no início do ano sejam definidas as datas de reuniões para todos os meses e que elas sejam efetivamente cumpridas. E se o calendário de reuniões deste ano ainda não foi definido, faça isto agora mesmo. Durante a reunião, o responsável por cada indicador fala sobre seu KPI. Ele fala sobre status atual e desvio, metas ou não cumpridas e as ações em curso. Desvios, usualmente, são por falta de recursos necessários ou atrasos na execução. Nesta reunião, o gerente
de operação falará sobre a utilização e o gerente de manutenção falará sobre a disponibilidade. Proponho que as reuniões sejam sejam conduzidas por você. Não aconselho que estas responsabilidades seja delegada. O papel de quem está conduzindo a reunião será demonstrar continuadamente que as metas não são negociáveis, verificar se as ações para a gestão de indicadores estão em dias, discutir sobre insistências e desvios nas gestões de indicadores se ocorrem, dar suporte quando necessário para a solução das inconsistências de desvios, garantir que as decisões necessárias para a gestão de indicadores sejam tomadas nas reuniões, eliminar as divergências. Provavelmente surgirão divergências entre os responsáveis, gerentes ou diferentes indicadores que têm metas conflitantes. Elas podem ficar explícitas durante as reuniões mensais ou ocorrerem no dia a dia. É fundamental que essas divergências sejam resolvidas com rapidez, para que eles não consumam recursos, tempo e dinheiro que deveriam estar sendo utilizados para atingimento das metas da empresa. Proponho que, caso os responsáveis não tenham capacidade de resolver essas divergências entre eles mesmo, você entre no circuito o mais rápido possível. As dicas para resolver as divergências são as mesmas dadas acima, para conversar com os gerentes de operação de manutenção sobre os problemas com os KPIs. Lembra? Os reforços orientações que você vai dar são para reservar os interesses da empresa, independente de você ter a simpatia ou afinidade por um gerente ou entretenimento outro. Este deve ficar explícito para os gerentes. Assim você evita alimentar qualquer situação de estresse ou competição entre eles, e o que não é interessante nem para você nem para a empresa. O que vimos até aqui? Vimos que a correta utilização dos indicadores de disponibilidades e utilizações passa por um comum acordo para todos quanto a indicadores e metas, acompanhamentos sistemáticos através de reuniões e eliminação sistemática também de divergências. Vimos também que isto é aplicável a qualquer indicador de desempenho. Bom, pessoal, também temos lá no início, não sei se vocês viram, DMT. E o que é DMT? Distância média percorrida. O supervisor ou o técnico responsável por a produção, ele tem que medir essa DMT. Como é que eu vou fazer essa medição? Eu tenho que medir o tempo que o equipamento de carga, ou seja, para carregadeira ou a escavadeira hidráulica, o equipamento de carga, de um modo em geral, ele consome para carregar o equipamento de transporte. E aí tenho que medir o tempo que o equipamento de transporte leva para ir para o local predestinado a descarregar, medir o tempo de descarregamento e medir o tempo de retorno desse equipamento. Então eu faço 4 medições, faço a somatória dessas medições para chegar ao final, para eu poder ter a DMT, que é a distância média percorrida, e o tempo dessa DMT. Aí eu vou saber interagir com quantos equipamentos eu vou colocar no ciclo, quantos equipamentos eu devo ter naquele ciclo. Porque se um equipamento leva, vamos determinar aqui, 1000 metros o equipamento percorre, e a carregadeira gasta 1 minuto e meio para carregar o equipamento. O equipamento gasta 30 segundos para descarregar. Então, e ele gasta mais 5 minutos para ir, 5 minutos para vir, vamos botar aí 19 minutos o ciclo. Eu vou poder botar no equipamento, na pá carregadeira, eu vou poder colocar, em média,
3, 4, a depender até do ciclo, 5 caminhões naquele equipamento ali, fazendo aquele ciclo. Então, é essa DMT, essa distância média percorrida, que me permite a utilização de quantos equipamentos eu vou fazer por frente de trabalho, para que eu possa garantir que não vá haver fila, que não vá haver perca de produtividade. Ok, pessoal? Fica aí a dica. Bom final de tarde para vocês. Um abraço, nos vemos na próxima.